Arrum, aqui é Selene de Hecate, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Circe. Mas antes da gente falar sobre Circe, eu já vou pedindo para você deixar aqui o seu like, convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. E mais, você cultua Circe? Conta um pouquinho da sua experiência dela com a gente. Conta aqui nos comentários como é seu culto, o que você sugere para quem quer começar a cultuar essa deusa. E mais, se você acha que meu trabalho é útil, te ajuda, né? Se você gosta do meu trabalho, você pode ajudar colaborando através do envio de um superchat, super sticker, valeu demais. Você pode se tornar membro do clube de membros do canal, ou você pode enviar um Pix de qualquer valor para a chave que está relacionada aqui embaixo na descrição do vídeo. Dessa forma você ajuda para que eu possa continuar trazendo essa pesquisa aqui para vocês, né? As pesquisas que eu trago aqui no canal, os oráculos, enfim. Eu preciso dessa contraparte de vocês para poder continuar esse trabalho. Bem, então vamos começar a falar sobre Circe. Circe, com a letra C ou com a letra K, é uma feiticeira e uma deusa menor na mitologia e religião da Grécia Antiga. Ela viveu na mítica ilha de Aiaia, com suas companheiras ninfas. Circe é uma feiticeira poderosa e ela é associada à magia, encantamentos, transformações. Ela é inclusive muito hábil na magia de transmutação, ilusão e necromancia. Circe era conhecida por seu vasto conhecimento de drogas e ervas, e sua habilidade em usar poções e feitiços para transformar seres humanos em animais ou alterar sua aparência. Através do uso das drogas e ervas e de uma varinha mágica ou cajado, Circe tem o poder de transformar seus inimigos ou aqueles que a ofendem em animais. Ela também é associada à magia, feitiçaria e conhecimento oculto. Circe é considerada uma deusa da lua nova, do amor físico, feitiçaria e encantamentos, sonhos pré-cognitivos, maldições, vinganças, bruxaria e caldeirões. Circe foi uma das feiticeiras mais poderosas da mitologia grega, que alguns chamam de bruxa e outros a chamam de deusa. A iconografia de Circe não é extensivamente detalhada, mas ela é frequentemente representada como uma bela mulher com poderes mágicos, segurando um cajado ou uma poção. As pinturas ocidentais estabeleceram uma iconografia visual para Circe, mas também se inspiraram em outras histórias sobre ela que aparecem nas Metamorfoses de Ovídio. Os episódios de Sila e Pico, que contarei mais adiante, acrescentaram às suas más qualidades o vício do ciúme violento e fizeram de Circe uma figura de medo, mas também de desejo. Homero descreve Circe como uma deusa terrível, com cabelos lindos e fala humana. Apolônio escreve que ela, assim como qualquer outro descendente de Hélios, deus do sol, tinha olhos dourados, brilhantes, que emitiam raios de luz, com o autor da Argonáutica Órfica observando que ela tinha cabelos como raios de fogo. The Cure for Love, ou a cura para o amor, de Ovídio, implica que Circe pode ter aprendido o conhecimento de ervas e poções com sua mãe Perseia, que parece ter sido habilidades semelhantes. Ter tido, melhor dizendo. Na Odisseia de Homero, uma sequência do século VIII antes da Era Comum de seu épico Ilíada, da Guerra de Troia, Circe é inicialmente descrita como uma bela deusa que vivia em um palácio isolado no meio de uma floresta densa em sua ilha de Aiaia. Ao redor de sua casa rondam leões e lobos estranhamente dóceis. Ela atrai qualquer um que desembarque na ilha para sua casa, com seu adorável canto, enquanto tece em um enorme tear, mas depois os droga para que mudem de forma. Um de seus epítetos homéricos é Polifármacos,
ou seja, conhecendo muitas drogas ou encantos. O nome de Circe é derivado do verbo grego kirko, que significa prender com anéis ou argola, uma referência ao poder de ligação da magia. Circe era filha do deus do sol Hélio e da ninfa Perseia, uma das Oceânides, mas ela também foi considerada filha de Hécate com Hélios, ou Hélio. Na argonáutica órfica, a mãe de Circe é chamada de Asterope. Seus irmãos eram Étis, guardião do Velocino de Ouro e pai de Medeia, e Pérsis. Sua irmã era Pasífae, esposa do rei Minos e mãe do Minotauro. Outros relatos fazem de Circe e de sua sobrinha Medeia filhas de Hécate. Diodorus Siculus conta que Hécate casou-se com Étis, irmão no caso de Circe, e nesse caso aqui, segundo Diodorus Siculus, Étis seria pai de Circe junto com Hécate, e também eles seriam pais de Medeia, e um filho Aigaileus. E diz que Circe foi ensinada por Hécate ao estudo e desenvolvimento de todos os tipos de drogas, e descobriu raízes de todos os tipos de naturezas e potências, mas foi além e descobriu por seu próprio estudo um número muito maior do que o que sua mãe ensinou, de modo que não deixou para outra mulher nenhuma superioridade em matéria de criação de usos das ervas. Circe era frequentemente confundida com Calipso, devido às suas mudanças de comportamento e personalidade, e também à associação que ambas tinham com Odisseu. O consórcio de Circe seria Odisseu, nome grego Odisseu, ou Ulisses em latim, e com ele ela teve 3 filhos, Ágrios, Latino e Telegonos, que governou o Tircenói, ou seja, os etruscos. Com Poseidon, Circe foi mãe de Faunos. Circe foi dada em casamento ao rei dos Sármatas, a quem alguns chamam de Citas, e primeiro ela envenenou o marido e depois disso, sucedendo ao trono, cometeu muitos atos cruéis e violentos contra seus súditos. Por isso ela foi deposta do trono e, segundo alguns escritores de mitos, fugiu para o oceano, onde se apoderou de uma ilha deserta e lá se estabeleceu com as mulheres que fugiram com ela. Embora, segundo alguns historiadores, ela tenha deixado Pontos e se estabeleceu na Itália, em um promontório que até hoje leva seu nome de Circaion ou Kirkaion. Antes da gente prosseguir, já lembro vocês que se você quiser saber um pouco mais sobre a deusa Hécate ou sobre o deus Poseidon, já tem vídeo na playlist dos deuses e deusas aqui no canal. Segundo a lenda grega, Circe viveu na ilha de Aiaia. Essa ilha estava localizada no extremo oeste, perto do rio Oceanos ou Oceanos, que circunda a Terra. O reino de seu irmão Étis, no extremo oriente, também era chamado de Aia. Embora Homero seja vago quando se trata do paradeiro da ilha, em seu poema épico Argonáutica, o autor do início do século III antes da Era Comum, Apolônio de Rhodes, localiza Aiaia ou Eia. Eu não sei como é a pronúncia certa, tá, gente? Mas essa ilha se localiza em algum lugar ao sul de Etália, em Elba, à vista da costa do Tirreno, isso é, a costa ocidental da Itália. No mesmo poema, o irmão de Circe, Étis, descreve como ela foi transferida para a ilha após perceber um passeio de Circe com Hélio em sua carruagem. Os poetas romanos associaram Circe às mais antigas tradições do Lácio e fizeram dela sua casa no promontório de Quirqueio. Circe às vezes era considerada a inventora da magia e dos feitiços. No epigrama homérico, um épico grego do século VIII antes da Era Comum, ela é invocada quase como o daimon, ou espírito da magia. Abre aspas. Invocação a Circe, filha de Hélios. Circe, a bruxa Polifarmácia, venha lançar feitiços cruéis, machuque esses homens e suas obras. Fecha aspas. Das 3 feiticeiras, Circe, Pasífae e Medeia,
Circe era considerada a mais poderosa das três e capaz de inventar poções poderosas, mas também se dizia que Circe tinha o poder de esconder o sol e a lua como ela queria. Circe também era conhecida por recorrer à ajuda de divindades, vamos colocar como sombrias, como por exemplo Caos, Nix e Hécate. Já tem vídeo sobre Nix aqui no canal também, além de Hécate. É só dar uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas. Circe é mencionada em diversos textos antigos. Na Argonáutica, Apolônio retrata que Circe purificou os argonautas pelo assassinato do irmão de Medeia, Absirto, possivelmente refletindo uma tradição antiga. Neste poema, os argonautas encontram Circe banhando-se em água salgada. Os animais que a cercam não são ex-amantes transformados, mas animais primitivos que não se parecem com os animais selvagens, nem ainda com os homens no corpo, mas como uma mistura de membros. Circe convida Jasão, Medeia e sua tripulação para sua mansão. Sem dizer nenhuma palavra, eles mostram a ela a espada ainda ensanguentada que usaram para derrubar Absirtos, e Circe imediatamente percebe que eles a visitaram para serem purificados do assassinato. Ela os purifica cortando a garganta de um leitão e deixando o sangue pingar sobre eles. Depois Medeia conta a Circe sua história detalhadamente, embora omitindo a parte do assassinato de Absirto. No entanto, Circe não se deixa enganar e desaprova fortemente suas ações. Porém, por pena da menina e por causa do parentesco, ela promete não ser um obstáculo no caminho e ordena que Jasão e Medeia deixem sua ilha imediatamente. Na Odisseia, no decurso de suas perambulações após a guerra de Troia, o herói Ulisses, personagem épico da Odisseia de Homero, também conhecido como Odisseu, como a gente já falou, Ulisses o nome latino, Odisseu o nome grego. Então, Ulisses e sua tripulação, desesperada, desembarcaram na praia da ilha de Aiaia, onde vivia Circe, filha de Hélio. Ao desembarcar, Ulisses subiu a um morro e, olhando em torno, não viu sinais de habitação, a não ser um ponto no centro da ilha, onde avistou um palácio rodeado de árvores. Ulisses enviou até 23 homens, chefiados por Euríloco, para verificar com que hospitalidade poderiam contar. Ao se aproximarem do palácio, os gregos viram-se rodeados de leões, tigres e lobos, não ferozes, mas domados pela arte de Circe, que era uma feiticeira poderosa. Todos esses animais haviam sido homens que haviam sido transformados em feras pelos seus encantamentos. Do lado de dentro do palácio vinham sons de uma música suave e de uma bela voz de mulher que cantava. Euríloco a chamou em voz alta, e a deusa apareceu e convidou os recém-chegados a entrar, o que fizeram de boa vontade, exceto Euríloco, que desconfiou do perigo. Circe convida a tripulação do herói Odisseu ou Ulisses para um banquete de comida familiar, um guisado de queijo e farinha, adoçado com mel e misturado com vinho, mas também misturado com uma de suas poções mágicas que os transforma em porcos. Quando haviam se divertido até se fartarem, tocou-os com uma varinha de condão, e eles se transformaram imediatamente em porcos, com a cabeça, o corpo, a voz e as cerdas de porco, embora observando a inteligência de homens. Apenas Euríloco, que suspeita de traição, não entrou, que a gente já sabia, né? Ele, na verdade, fugiu para avisar Odisseu e os demais que permaneceram no navio para contar tudo o que ele tinha visto. Ulisses, ou Odisseu, então resolveu ir ele próprio tentar a libertação dos companheiros. Enquanto se encaminhava para o palácio, encontrou-se com um jovem que se dirigiu a ele familiarmente, mostrando que estava a par de suas aventuras. Revelou que era Hermes e que havia sido enviado por Atena, e informou Ulisses acerca das artes de Circe e do perigo de aproximar-se dela. Como Ulisses não desistiu de seu intento, Hermes deu-lhe o broto de uma planta chamada mole, dotada de poder enorme para resistir às bruxarias, e também diz a Odisseu que ele deve então desembainhar a espada e agir como se fosse atacá-la. Antes da gente prosseguir, já vou avisando vocês que já tem vídeo aqui sobre Hermes
e sobre Atena, aqui na playlist sobre os deuses e deusas. Ulisses, ou Odisseu, prosseguiu seu caminho e, ao chegar ao palácio, foi recebido cortesmente por Circe, que o obsequiou como fizera com seus companheiros. A partir daí, como Hermes previu, Circe convidaria Odisseu para dormir, mas Hermes aconselha cautela, pois a deusa traiçoeira ainda poderia desmasculá-lo, a menos que ele fizesse, jurar pelos nomes dos deuses que ela não tomaria mais nenhuma ação contra ele. Depois que ele havia comido e bebido, Circe tocou com sua varinha de condão, dizendo: Ei, procura teu chiqueiro e vai espojar-se com seus amigos. Ao invés de obedecer, Ulisses desembainhou a espada e investiu furioso contra a deusa, que caiu de joelhos implorando clemência. Odisseu ditou-lhe uma fórmula de juramento solene de que libertaria seus companheiros e não cometeria novas atrocidades contra eles ou contra o próprio Odisseu. Circe repetiu o juramento, prometendo ao mesmo tempo deixar que todos partissem sãos e salvos, depois de os haver entretido de forma hospitaleira. Cumpriu a palavra. Os homens readquiriram suas formas, o resto da tripulação foi chamada da praia e todos foram tratados magnificamente durante vários dias, a tal ponto que Ulisses pareceu ter se esquecido da pátria e se resignado àquela vida inglória de ócio e prazer. Além de convencer Circe a devolver a forma humana aos seus homens, Ulisses vive com ela por 1 ano e tem filhos com Circe, incluindo latinos e telegonos. Por fim, quando ele quis deixá-la, Circe o convenceu a descer ao mundo inferior para consultar o vidente Tiresias. Circe explicou-lhe os perigos que ele ainda teria que enfrentar e então os dispensou. Ela também aconselhou-o sobre como isso pode ser alcançado e forneceu-lhe as proteções que ele necessitaria e os meios para se comunicar com os mortos. Em seu retorno, ela o aconselha ainda sobre 2 possíveis rotas para casa, alertando-o, porém, que ambas representam um grande perigo. Circe ajudou nos preparativos para a partida e ensinou aos marinheiros o que eles deveriam fazer para passar sãos e salvos pela costa da Ilha das Sereias. As sereias eram ninfas marinhas que tinham o poder de enfeitiçar com seu canto todos que ouvissem, de modo de que os infortunados marinheiros sentiam-se irresistivelmente impelidos a se atirar ao mar, onde encontravam a morte. Circe aconselhou Odisseu a cobrir com cera os ouvidos de seus marinheiros, de modo que não pudessem ouvir o canto das sereias, e também aconselhou Odisseu a se amarrar no mastro, dando instruções a seus homens para não libertá-lo, fosse o que fosse que ele dissesse ou fizesse, até terem passado pela Ilha das Sereias. Perto do final da teogonia de Hesíodo, afirma-se que Circe deu à luz Odisseu 3 filhos, Ágrios, Latino e Telegonos, que governou os Tircenói, ou seja, os etruscos. A Telegonia, um épico agora perdido, relata a história posterior do último deles. Circe finalmente informou ao filho quem era seu pai ausente, e quando ele saiu em busca de Odisseu, deu-lhe uma lança envenenada. Quando Telégono chegou a Ítaca, Odisseu estava em Tesprótia, lutando contra os Brigi. Telegonos começou a devastar a ilha. Odisseu veio defender sua terra. Com a arma que Circe lhe deu, Telegonos matou seu pai sem saber. Então ele trouxe o cadáver de seu pai para Aiaia, junto com Penélope e o filho de Odisseu com ela, Telêmaco. Depois de enterrar Odisseu, Circe tornou os outros 3 imortais. Circe casou-se com Telêmaco e Telégono casou-se com Penélope por conselho de Atena. De acordo com uma versão alternativa retratada no poema Alexandra de Licófron, do século III antes da Era Comum, Circe usou ervas mágicas para trazer Odisseu de volta à vida, depois que ele foi morto por Telegonos. Odisseu, então, deu Telêmaco a filha de Circe, Cassifone, em casamento. Algum tempo depois, Telêmaco brigou com a sogra e a matou.
Cassifone então matou Telêmaco para vingar a morte de sua mãe. Ao saber disso, Odisseu morreu de tristeza. Dionísio de Halicarnasso cita Xenágoras, o historiador do século II antes da Era Comum, afirmando que Odisseu e Circe tiveram 3 filhos diferentes, Romos, Anteias e Ardeias, que fundaram respectivamente 3 cidades chamadas pelos seus nomes, Roma, Antium e Ardeia. No épico Dionisíaca do final do século V, seu autor Nonos menciona Faunos, filho de Circe, com o deus do mar Poseidon. No poema Metamorfoses, segundo o poeta romano Ovídio, Glauco era um humano que as divindades aquáticas resolveram transformar em uma criatura do mar, com uma barba verde acinzentada, largos ombros, braços azulados, pernas curvadas, com nadadeiras na extremidade. Ele se apaixonou pela ninfa Sila, que, apavorada com sua aparição, pôs-se a fugir pelas águas, pelas rochas, pelas cavernas submarinas. Mas o amor do pobre Glauco era imenso e desesperado, e ele se lança em perseguição à bela ninfa, implorando aos prantos que lhe conceda um pouco de atenção. Impassível às suas súplicas, Sila continua sua fuga, escondendo-se em um lugar tão inacessível que jamais Glauco conseguiria encontrá-la. Depois de inúteis buscas, Glauco é obrigado a reconhecer sua derrota. Apenas algum poder superior lhe facultaria conquistar o afeto da formosa ninfa. Abatido, torturado, Glauco dirige-se à ilha de Aiaia, onde morava Circe, a feiticeira, e roga-lhe que o ajude a conquistar sua amada através de uma de suas poções. Circe promete atendê-lo, mas acaba se apaixonando pelo deus marinho. Como Glauco a rejeita, agora é Circe quem põe-se a percorrer os mares sem descanso atrás de seu amado. Como encantos de mulher revelam-se insuficientes, Circe recorre a seus poderes de feiticeira e decide transformar Sila em uma criatura tão horrenda e repulsiva que todo o amor de Glauco haveria de se transformar em aversão. Sem ser vista, Circe derrama veneno nas águas de uma fonte onde a ninfa costumava se banhar e retorna para a ilha de Aiaia, onde aguarda pelos resultados. Quando Sila mergulha na água enfeitiçada, seu belo corpo começa lentamente a se transformar. Quando ela desceu para tomar banho, cães saltaram de suas coxas e ela se transformou no monstro familiar da Odisseia. Monstros horrendos surgem à sua volta, com ensurdecedor alarido. Aterrorizada, a ninfa procura afastá-los e fugir. Então descobre que os monstros são parte de si mesma, que eles nascem de seu corpo. Desesperada, corre ao encontro de Glauco e em seus braços chora longamente. Ele também lamenta a beleza perdida, mas recusa-se a permanecer com a antiga ninfa, pois o grande amor não existe mais. O aterrorizante monstro marinho em que Sila se transformou tinha o torso de uma bela mulher, mas em volta da cintura possuía 6 cabeças de serpente com 3 fileiras de dentes e um círculo de 12 cães ladradores. Os cães a alertavam quando um navio estava passando, de forma que ela pudesse capturar os navegantes. Sua capacidade de transformar outros em animais é ainda destacada pela história de Picus, um rei italiano que se transforma em pica-pau por resistir aos seus avanços. Picus era filho de Saturno e rei do Lácio. Apaixonou-se e casou-se com uma ninfa, Cânens, a quem era totalmente devotado. Um dia, enquanto caçava javalis, ele encontrou Circe, que estava colhendo ervas na floresta. Circe se apaixonou imediatamente por ele, mas Picus, assim como Glauco antes dele, rejeitou Circe e declarou que permaneceria para sempre fiel a Cânens. Circe, furiosa, transformou Picus em um pica-pau. Sua esposa Cânens acabou definhando de luto. Durante a guerra entre os deuses e gigantes, um dos gigantes, Pícolos, fugiu da batalha contra os deuses e veio para Aiaia, a ilha de Circe. Ele tentou afugentar Circe apenas para ser morto por Hélio, aliado e pai de Circe. No sangue do gigante morto surgiu uma erva, mole, assim chamada por causa da batalha, Malus, e com uma flor de cor branca,
seja para o sol branco que matou Pícolos ou para a aterrorizada Circe que ficou branca, a mesma planta que os mortais não conseguem arrancar do solo, que Hermes mais tarde daria a Odisseu para derrotar Circe. O tema de Circe transformando os homens em uma variedade de animais foi elaborado por escritores posteriores. Em sua obra episódica As Dores do Amor, do século I, antes da Era Comum, Partênio de Niceia interpolou outro episódio no tempo em que Odisseu estava com Circe. Incomodada pelas atenções amorosas do rei Calco, o Dauniano, a feiticeira o convidou para um jantar enfeitiçado que o transformou em porco e depois o trancou em seus chiqueiros. Ele só foi libertado quando seu exército veio procurá-lo com a condição de que ele nunca mais pisasse na ilha dela. Entre os tratamentos latinos, a Eneida de Virgílio relata como Enéas contorna a ilha italiana onde Circe mora e ouve os gritos de muitas vítimas masculinas, que agora são mais numerosas do que os porcos de relatos anteriores. Os rugidos dos leões que recusam a corrente, os grunhidos de javalis eriçados e gemidos de ursos, e manadas de lobos uivantes que atordoam os ouvidos dos marinheiros. No poema Metamorfoses de Ovídio do século I, o quarto episódio cobre o encontro de Circe com Odisseu, enquanto o livro 14 cobre as histórias de Picos e Glauco. Plutarco abordou o tema num diálogo animado que mais tarde teria vários imitadores. Contido em sua Muralha do século I está o episódio de Grilos, em que Circe permite que Odisseu entreviste um colega grego transformado em porco. Depois que seu interlocutor informa a Odisseu que sua existência atual é preferível à humana, eles se envolvem em um diálogo filosófico, no qual todos os valores humanos são questionados e os animais são provados como possuidores de sabedoria e virtudes superiores. Cenas da Odisseia são comuns na arte grega. As duas representações mais comuns têm Circe cercada pelos marinheiros transformados e Odisseu ameaçando a feiticeira com sua espada. No caso da primeira, os animais nem sempre são javalis, mas também incluem, por exemplo, o carneiro, o cão e o leão. Muitas vezes a transformação é apenas parcial, envolvendo a cabeça e talvez uma cauda emergente, enquanto o resto do corpo é humano. Nessas cenas, Circe é mostrada quase invariavelmente mexendo a poção com sua varinha, embora o incidente descrito em Homero a faça usar a varinha apenas para enfeitiçar os marinheiros depois que eles se banqueteiam. Na segunda cena, Odisseu ameaça a feiticeira com uma espada desembainhada, como Homero descreve. No entanto, às vezes ele também é retratado carregando lanças, como no Lectus de Atenas, enquanto Homero relata que era um arco que ele pendurava no ombro. Neste episódio, Circe é geralmente mostrada voando, e no Lectus de Erlangen pode ser visto claramente deixando cair a tigela e a varinha atrás dela. Duas taças de vinho curiosamente primitivas incorporam o detalhe homérico do tear manual de Circe, no qual os homens que se aproximavam de seu palácio podiam ouvi-la cantar docemente enquanto ela trabalhava. No Esquivos da Beócia do século V, um Odisseu aparentemente aleijado se apoia em uma muleta enquanto uma mulher com feições africanas segura uma tigela desproporcionalmente grande. No outro, um herói barrigudo brande uma espada, enquanto Circe mexe sua poção. Ambos podem retratar a cena representada em uma ou outra peça cômica de sátiros que trata do seu encontro. Pouco resta deles além de algumas linhas de Ésquilo, Éfipo de Atenas e Anáxilas. Outras pinturas em vasos do período sugerem que os homens-animais semi-transformados de Odisseu formaram o coro no lugar dos sátiros habituais. A razão pela qual deveria ser tema de tais peças é que beber vinho costumava ser central em sua trama. Escritores posteriores seguiriam Sócrates na interpretação do episódio como uma ilustração dos perigos da embriaguez. Outros artefatos que retratam a história incluem o baú de Cipselo, descrito no Diário de Viagem de Pausânias. Entre suas muitas esculturas, há uma gruta
e nela uma mulher dormindo com um homem num sofá. Um reflexo de espelho de bronze no Museu Fitzwilliam também é etrusco e está inscrito com os nomes dos personagens. Lá, um porco é retratado aos pés de Circe, enquanto Odisseu e Elpenor se aproximam dela com espadas em punho. As representações de Circe, mesmo na época clássica, divergiam dos detalhes da narrativa de Homero, que mais tarde seria reinterpretada moralmente como uma história de advertência contra a embriaguez. As primeiras questões filosóficas também foram levantadas sobre se a mudança de um ser humano dotado de razão para ser uma besta irracional poderia não ser afinal preferível, e o debate resultante teria um impacto poderoso durante a Renascença. Circe também foi tida como o arquétipo da mulher predadora. Aos olhos de quem era mais velho, esse comportamento a tornou notória, tanto como mágica como um tipo de mulher sexualmente livre. Ela tem sido frequentemente retratada como tal em todas as artes, desde a Renascença até os tempos modernos. Textos modernos falam sobre a feiticeira Circe, como por exemplo no poema Endymion, do poeta Keats, onde podemos ter uma ideia do que se passava no pensamento dos homens que eram transformados em animais pela deusa feiticeira Circe. Em um verso, um monarca que havia sido transformado em elefante por Circe não lamentava a coroa ou a família que tinha perdido, mas aspira pela própria morte para se livrar do destino dado a ele pela feiticeira. Giovanni Boccaccio forneceu um resumo do qual se sabia, na verdade, sobre Circe durante a Idade Média. Embora seguindo a tradição de que ela viveu na Itália, ele comenta, ironicamente, que agora existem muito mais sedutoras como ela para desencaminhar os homens. Há uma interpretação muito diferente do encontro com Circe no longo poema didático de John Gower, Confessio Amantis, de 1380. Circe Ulisses é retratado como mais profundo na feitiçaria e com a língua mais pronta do que Circe, e por esse meio ele a deixa grávida de Telégono, o Telegonos. A maior parte do relato trata da busca posterior do filho e do assassinato acidental de seu pai, extraindo a moral de que só o mal pode resultar do uso da feitiçaria. George Hohenhagen, em Frauensmauerseller, eu não sei falar alemão, tá, gente? Vamos traduzir, a tradução disso aqui é os sapos e o camundongo. Conta que o amor de Circe por Ulisses, ou Odisseu, permanece não correspondido. Em sua pesquisa sobre as transformações de Circe, Judith Yarnall questiona que Circe, no final, passou por muito mais metamorfoses do que aquelas que infligiu aos companheiros de Odisseu. Nicolau Maquiavel escreveu em sua obra, centrada no animal dentro do humano, em seu longo poema inacabado, O Asno de Ouro, de 1516. O autor conhece uma bela pastora cercada pelo rebanho de feras de Circe. Depois de passar uma noite de amor com ele, ela explica as características dos animais sob seus cuidados. Os leões são os valentes, os ursos são os violentos, os lobos são os eternamente insatisfeitos, e assim por diante. No canto 6. No canto 7, ele é apresentado a quem sente frustração. Um gato que deixou sua presa escapar, um dragão agitado, uma raposa constantemente à procura de armadilhas, um cachorro que late para a lua. O leão apaixonado de Esopo que se permitiu ser privado de dentes e garras. Existem também retratos satíricos emblemáticos de várias personalidades florentinas. No 8º e último canto, ele conversa com um porco que, como grilos de Plutarco, não quer ser mudado e condena a ganância, a crueldade e a presunção humanas. O outro autor italiano que escreveu sua obra centrada no animal dentro do humano foi o filósofo esotérico Giordano Bruno, que escreveu em latim seu Cantus Circeus, ou Encantamento de Circe, que contém uma série de diálogos poéticos, no primeiro dos quais, após uma longa série de encantamentos aos 7 planetas da tradição hermética, a maioria dos humanos aparece transformada em diferentes criaturas na tigela de vidência. A feiticeira Circe é então questionada por sua serva Moeris
sobre o tipo de comportamento ao qual cada uma está associada. Segundo Circe, por exemplo, os vagalumes são os eruditos, os sábios e os ilustres entre os idiotas, burros e homens obscuros. Antoine Jacob, francês, escreveu uma comédia social de um ato em uma rima, Les Bêtes Raisonnables, que lhe permitiu satirizar os costumes contemporâneos. Na ilha de Circe, Odisseu encontra um burro que já foi médico, um leão que foi criado, uma corça e um cavalo, todos denunciando a decadência dos tempos. O burro vê burros humanos por toda parte, burros na praça da cidade, burros nos subúrbios, burros nas províncias, burros orgulhosos na corte, burros pastando nas campinas, burros militares em tropa, burros tropeçando nos bailes, burros nas tendas de teatro. Para deixar claro, no final é apenas o cavalo, anteriormente uma cortesã, que quer retornar ao seu estado anterior. O mesmo tema ocupa a última fábula de La Fontaine, Os Companheiros de Ulisses. Uma vez transformado, cada animal, que inclui um leão, um urso, um lobo e uma toupeira, protesta que sua situação é melhor e recusa-se a ser restaurado à forma humana. Com o Renascimento, começou a haver uma reinterpretação daquilo que mudou os homens, se não fosse simplesmente magia. Para Sócrates, nos tempos clássicos, foi a gula que superou o autocontrole. Mas para André Alciato era a falta de castidade. Nessa época, Circe foi retratada como senhora do bordel e domadora de homens, e faz um tal senhor belo ficar de 4 e o monta como um cavalo. No século XIX, Circe estava deixando de ser uma figura mítica. Os poetas a tratavam como indivíduo ou pelo menos como um certo tipo de mulher, fazendo dela um sonho voluptuoso de ópio, imã de fantasias masoquistas, ou descrevendo-a como encantando a todos com seu olhar virginal, mas a aparência desmente a realidade, ou mostrando Circe, em vez de tentadora, como uma ameaça castradora. Vários épicos renascentistas do século XVI incluem feiticeiras lascivas baseadas na figura de Circe. Geralmente vivem em um local isolado e dedicado ao prazer, para onde os amantes são atraídos e posteriormente transformados em feras, incluindo um herói sarraceno e guerreiros das cruzadas. Estudos posteriores identificaram elementos da personagem de Circe, e especialmente de sua colega feiticeira Medeia, como contribuindo para o desenvolvimento da lenda medieval de Morgan Le Fay. Além disso, tem sido argumentado que a fada Titânia, em Sonho de uma Noite de Verão, de 1600, de William Shakespeare, é uma inversão, de Circe. Titânia, filha dos titãs, era um título pelo qual a feiticeira era conhecida nos tempos clássicos. Nesse caso, a situação inverte-se contra a personagem, que é a rainha das fadas. Ela é obrigada a amar um burro depois e não antes dele ser transformado em sua verdadeira semelhança animal. E estas são apenas algumas das inúmeras citações sobre Circe em diversas obras ao longo da história. Várias poetisas fazem Circe se defender usando a forma de solilóquio para expressar a posição da mulher, como a poetisa inglesa do século XIX, Augusta Webster, cuja escrita explorou a condição feminina em seu monólogo dramático em versos em branco intitulado Circe, em seu volume Retratos, de 1870. Lá, a feiticeira antecipa seu encontro com Odisseu e seus homens e insiste que ela não transforme os homens em porcos. Ela apenas tira o disfarce que os faz parecer humanos. O caráter mitológico da oradora contribui de forma segura para o discurso vitoriano sobre a sexualidade das mulheres, expressando o desejo feminino e criticando o papel subordinado dado às mulheres na política heterossexual. Não há evidências de um culto formal dedicado a Circe na Grécia Antiga, mas ela era frequentemente mencionada em contextos mitológicos e suas histórias eram contadas em poesias e textos antigos. Não há registros de templos ou monumentos específicos dedicados a Circe na Grécia Antiga. Estrabão escreve que um santuário túmulo de Circe foi visitado em uma das ilhas Pharmacusae, na costa da Ática, típico da adoração de heróis.
Circe também era venerada no Monte Círceo, na Península Itálica, que recebeu o nome dela segundo uma lenda antiga. Estrabão diz que Circe tinha um santuário na pequena cidade e que as pessoas de lá guardavam uma tigela que alegavam pertencer a Odisseu. O promontório é ocupado pelas ruínas de uma plataforma atribuída com grande probabilidade a um templo de Vênus ou Circe. Na opinião cristã posterior, Circe era uma bruxa abominável que usava poderes milagrosos para fins malignos. Quando a existência de bruxas passou a ser questionada, ela foi reinterpretada como uma depressiva que sofria de delírios. Circe é frequentemente reverenciada como uma figura arquetípica associada à magia e feitiçaria em práticas espirituais contemporâneas, como a Wicca e outras formas de neopaganismo. Agora vamos falar sobre deusas relacionadas. Algumas divindades relacionadas a Circe incluem Hécate, na mitologia grega, e Freia, na mitologia nórdica, que também seria uma deusa ali relacionada à magia. Ambas seriam, todas as três no caso, são deusas relacionadas à magia, a feitiços. Agora, quanto aos símbolos relacionados a Circe, a gente pode colocar aqui o tear, a xícara, caldeirão, concha, poções, cajados e varinhas mágicas e animais transformados, como porcos, leões, lobos. Na botânica, as circeias são plantas pertencentes ao gênero Belladonna. O nome foi dado pelos botânicos no final do século XVI, na crença de que esta era a erva usada por Circe para encantar os companheiros de Odisseu. Historiadores médicos especularam que a transformação em porcos não era intencional, mas se refere à intoxicação anticolinérgica com a planta estramônio, ou Datura estramonium. Os sintomas incluem amnésia, alucinações e delírios. A descrição de Mole, que é a planta que combatia a bruxaria de Circe, ela se equipara ao snowdrop, ou floco de neve, cujo nome científico é o Galanthus nivalis, uma flor que contém galantamina, que é um vou tentar falar esse nome, tá, gente? Anticolinesterásico de longa duração e pode, portanto, neutralizar os anticolinérgicos que são introduzidos no corpo após seu consumo. Agora, quanto às oferendas tradicionais para Circe, podem incluir ervas aromáticas, flores, incenso e alimentos associados à magia, como maçãs e mel. Rituais podem envolver invocações, feitiços e meditações voltadas para o desenvolvimento de habilidades mágicas. Quanto aos epítetos da deusa, alguns possíveis, além de polifármacos, que significa quem conhece muitas ervas, e encantos, podemos incluir alguns possíveis epítetos como a encantadora, a feiticeira ou senhora das transformações. A gente já vai fazer aqui a oração, mas antes de passar para a oração, é importante falar com vocês que todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vocês podem ir atrás nesses links aqui que eu deixo para vocês pesquisarem mais a fundo, E também pode deixar sugestões aqui de outras fontes nos comentários para quem está querendo se conectar com essa deusa. Então, oração para honrar Circe por Selene de Hécate. Ó Circe, senhora dos encantamentos e das transformações, hoje eu te honro nesta hora com reverência e respeito. Que tua sabedoria e poder mágico possam me inspirar, seja na bruxaria, e que seu conhecimento oculto seja o meu guia. Aceite a minha oferta dada com amor e reverência. Conceda-me a tua bênção em minhas jornadas mágicas em busca de seus mistérios. Ó Circe, feiticeira poderosa e guardiã dos mistérios, que eu possa sempre caminhar em harmonia com tua magia. Peço sua bênção, que assim seja. Bem, gente, aqui eu me despeço de vocês. Não esquece de deixar o seu joinha aqui, o seu like e se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito. Aguardo vocês no próximo vídeo. Mitakuyo Yasin, eu honro todas as nossas relações.
Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey.